Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e o meu objetivo em gerar conteúdo para vocês é ajudá-los a organizar a carteira de investimentos de uma forma cada vez mais simples e mais rentável. O objetivo aqui é fazer com que você entenda quais são os produtos que você tem na sua carteira de investimentos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os títulos do Tesouro Direto que estão pagando ou voltaram a pagar taxas acima de IPCA mais 6. Vários sites voltaram a noticiar que isso é uma grande oportunidade, que você precisa ter isso na sua carteira, que você precisa alongar a sua carteira, mas eu acho que o mais importante antes de você fazer esse tipo de investimentos é você entender quais são os riscos envolvidos e quais são as oportunidades envolvidas quando você pensa em títulos atrelados à inflação. Quando a gente pega hoje as notícias do mercado financeiro, tem aqui a própria Bolsa divulgando que o IPCA mais 6 ela virou o queridinho dos planejadores financeiros. A gente tem aqui inteligência financeira falando que o título IPCA+, voltou a pagar IPCA mais 6. O Tesouro IPCA+, volta a pagar IPCA mais 6 nos prazos mais longos. Então, eu acho que é muito importante você entender por que os títulos voltaram a pagar esse tipo de taxa e quais que são os riscos e quais são as oportunidades que você vai ter quando você aplica o teu dinheiro nesse tipo de produto. Antes de eu entrar diretamente aqui no produto para explicar para vocês como é que ele funciona, eu quero trazer esse exemplo aqui, onde eu comparo para você basicamente dois indicadores. A gente tem a taxa Selic e a gente tem o IPCA, que são dois conceitos que eu acho que são extremamente importantes você conhecer antes de você aplicar o teu dinheiro em algum título atrelado à inflação. Quando eu estou falando aqui do CDI e da taxa Selic, eu estou falando que é aquele dinheiro que você vai aplicar no menor risco possível e que você vai ter a taxa livre de risco. Então, quando eu pego os últimos 10 anos, eu peguei um exemplo aqui de 2014, de 2014 até hoje, o CDI ele me deu uma rentabilidade de 153%. Então, se eu apliquei o meu dinheiro no menor risco possível, eu teria ganhado 153% da minha aplicação financeira. O IPCA, que é o índice que mede o aumento de preço, ele teve um aumento de preço desse mesmo período de 81,91%. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se eu tivesse aplicado meu dinheiro aqui em 2014, vamos dar um exemplo aqui que eu apliquei 100 mil reais, em 10 anos eu teria ganho na minha aplicação financeira 153 mil reais, que é o CDI, e os preços aumentaram em 81%. Quando eu falo que eu ganhei 153% e os preços aumentaram 81%, eu estou dizendo que eu tive um ganho real. A diferença do CDI para o IPCA é o que eu ganhei acima da inflação. Então, quando a gente entende esse conceito, que eu tenho a taxa livre de risco e eu tenho o IPCA, que é o aumento de preço, eu começo a entender que existe um produto no mercado financeiro que ele me paga o IPCA, que é esse aumento de preço, mais uma taxa fixa. Quando eu pego esse mesmo exemplo nos últimos 10 anos, eu estou dizendo que para eu ter tido uma rentabilidade próxima ao que eu ganharia num CDI ou atrelado à Selic, eu teria ganho um título que me pagou IPCA mais 3% ao ano. Se há 10 anos atrás eu tivesse feito um título que me pagaria IPCA mais 3% ao ano e tivesse levado ele até o vencimento, eu ganharia praticamente o mesmo dinheiro do que se eu tivesse aplicado em um CDB que me pagasse 100% CDI ou então num título público que me pagasse a taxa Selic, tá bom? Então, por que o IPCA mais 6 ele se torna um número tão mágico? Quando o mercado começa a pagar IPCA mais 6, todo mundo fala que é uma grande oportunidade, que a gente não pode ficar de fora disso. Por quê? Quando eu faço a mesma comparação nos últimos 10 anos e eu tivesse um título que me pagasse IPCA mais 6, eu teria um rendimento muito superior ao que eu teria se eu tivesse aplicado meu dinheiro atrelado à taxa Selic ou atrelado ao índice do CDI. Então, se o IPCA mais 6 tivesse na minha carteira, eu teria ganhado uma rentabilidade de 233% contra uma rentabilidade de 153% aqui do CDI. Ah, tá, Adriano, eu entendi. Então, realmente o IPCA mais 6 é uma grande oportunidade. Ele é uma grande oportunidade, mas só que existem vários riscos embutidos nessa grande oportunidade que você precisa saber. Porque hoje nas plataformas, quando a gente tem títulos atrelados a IPCA mais 6, as pessoas acabam achando muito interessante e acabam concentrando, às vezes, valores ali naquela aplicação que acaba gerando um risco muito grande para a tua carteira de investimentos. Então, sim,
É uma grande oportunidade, mas só que agora eu vou mostrar para você como que você deveria fazer de uma forma que ainda assim ficasse seguro para você esse tipo de investimento. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: esses títulos, eles estão sendo vendidos através da plataforma do governo federal, que é o Tesouro Direto. Então, o que é o Tesouro Direto? Quando a gente está falando sobre essa plataforma, aqui é a plataforma do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto ele é um programa do governo federal que foi lançado com parceria com a Bolsa, que é com a B3, para que você pudesse comprar títulos públicos 100% online. Então você entra dentro dessa plataforma, você faz o teu cadastro, você cadastra a corretora que você quer liquidar os seus títulos e você mesmo vai lá e compra os teus títulos públicos. Hoje, esse programa do governo federal, ele permite que você compre títulos públicos a partir de R$ 30. Então ele democratizou muito o mercado financeiro quando a gente fala de aplicações em título público. Então o que você está fazendo aqui quando você entra lá na plataforma do Tesouro Direto? Você está pegando o teu dinheiro, você está emprestando ele para o governo federal, e o governo federal ele vai te devolver esse dinheiro corrigido por algum indexador, que pode ser a taxa Selic ou IPCA mais uma taxa de juros, que a gente vai falar aqui, e em um prazo pré-determinado. Então, é uma plataforma muito segura, é uma das formas mais seguras que você tem de emprestar o teu dinheiro, que é para o governo federal. Então, essa aqui vai ser a plataforma que você vai conseguir executar esse tipo de investimento. Então, dentro da plataforma, quando você entra lá no site do Tesouro Direto, você vai poder fazer a tua aplicação com diferentes prazos. E hoje, as notícias são que os títulos atrelados ao IPCA+, com diferentes prazos, estão pagando rentabilidade acima do IPCA mais 6. Então aqui, ó, eu tenho um título que vence em 2029, que hoje está pagando IPCA mais 6,29. A gente tem títulos com vencimento em 2035, que está pagando IPCA mais 6,32. E títulos com vencimento em 2045, que está pagando IPCA mais 6,33. O exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, para ficar bem claro para vocês, as últimas vezes que isso aconteceu, né, que são títulos atrelados à inflação pagando mais do que IPCA mais 6, a gente tem aqui em 2018. Em 2018, esse título chegou a pagar, quando eu falo aqui do índice do IPCA 2045, ele chegou a pagar 5,97% mais o IPCA. Aqui em 2023, ele chegou a pagar quase IPCA mais 6,5%, e agora ele está voltando aqui para as taxas máximas desses títulos pagos pelo Tesouro Direto. Tá? Então, sim, se eu aplicar hoje um título para 2045, eu vou receber uma rentabilidade que vai ser uma rentabilidade que vai me pagar a inflação, que é o IPCA, mais 6,33% ao ano. Então, quais são os benefícios que você tem fazendo uma aplicação como essa? Primeiro que você tem proteção contra a inflação, né? Você vai ter o IPCA mais uma taxa fixa, então você vai ter o que der inflação mais uma taxa fixa, você tem realmente um ganho real. Você tem a segurança dos títulos públicos federais, né, que quando você investe através do Tesouro Direto, você tem essa segurança, né, você está emprestando o teu dinheiro para o governo federal, e você vai ter uma previsibilidade caso, isso aqui é extremamente importante, e as pessoas não dão valor a esse caso, você leve o teu dinheiro até o vencimento. Então você tem que levar o teu título até 2045 para que você ganhe a taxa pré-pactuada. Ah, Adriano, mas me falaram que eu posso resgatar antes do prazo. Sim, você pode resgatar antes do prazo, mas se você resgatar antes do prazo, você não ganha o IPCA mais a taxa que você pré-pactuou. Você vai ganhar uma taxa que vai ser marcada a mercado o teu título. Então, naquele momento que você marcar isso a mercado, é o momento em que você pode ser muito beneficiado ou você pode ser muito prejudicado. Eu vou trazer aqui no detalhe para você entender como que isso funciona. Então, eu tenho algumas vantagens fazendo um título IPCA mais 6,30, por exemplo. Mas só que você tem que tomar muito cuidado com o prazo e se você realmente vai conseguir levar esse título até o vencimento. Quando a gente está falando aqui com investidores que têm na carteira títulos atrelados a IPCA+, muita gente fala assim, ah não, você pode colocar isso aqui na sua carteira de investimentos que você vai ter um rendimento acima da inflação. E aí a pessoa ela não dá a devida importância quando a gente está falando sobre levar até o vencimento. Geralmente, quando você faz uma consultoria, a pessoa vira e fala assim, não, eu quero levar o meu dinheiro para os próximos 10 anos, eu vou deixar esse dinheiro aplicado lá, eu não vou precisar, pode colocar ele aí num IPCA mais 6, que eu não vou precisar. Eu falo assim, ok. E aí você vai lá,
coloca o dinheiro nesse IPCA mais 6, mas daqui 3 anos, 4 anos, surgiu algum imprevisto, ou você mudou a sua cabeça, ou alguém falou alguma coisa diferente para você e você quer mexer naquele título ali. Então, quando você vai mexer naquele título antes do vencimento, você tem um conceito que é o conceito da marcação a mercado, que a gente vai falar muito aqui no nosso canal, que é quanto que esse título vale hoje. Né? Então, assim, beleza, ele vale IPCA mais 6 para daqui 15 anos, daqui 20 anos. Tá, mas hoje, quanto esse título vale? E quando você marca isso a mercado, você vai ter o preço do título com toda a volatilidade que ele representa por ser um título mais longo. Quando a gente está falando aqui sobre a volatilidade do título, olha só, eu trouxe o exemplo aqui de 4 indicadores. Eu trouxe o exemplo aqui da taxa Selic, que ela é uma linha retinha, ela não tem oscilação de preço, né? Ela vai subindo bem lentamente, mas sem oscilação de preço, juntamente aqui com o CDI. Então, Selic e CDI, eles vão andar praticamente junto. Né? Então, a gente está falando aqui que a rentabilidade dos dois vão ser muito próxima. Quando eu pego um Tesouro IPCA 2045, a gente está falando, beleza, ele vai me pagar IPCA mais 6. Sim, ele vai me pagar IPCA mais 6. Mas quando eu coloco ele num gráfico para entender a volatilidade desse título, volatilidade, está aqui, ó, Selic e CDI, 0,23. É muito baixa, é muito baixa. Então, você tem uma previsibilidade de que em 89 meses foram positivos, em 0 meses foram negativos. Então, se eu tenho um índice atrelado a Selic ou CDI, em todos os últimos 89 meses eu tive rendimento positivo, tá bom? Mas olha só quando eu pego aqui o Tesouro IPCA 2045. Olha a volatilidade desse título, 29% de volatilidade. Volatilidade é como que ele oscila. Olha como é que ele é representado no gráfico, a marcação a mercado dele. Ele é esse título verde. Ele é esse título verde. Quando eu pego um IPCA mais 6 e pouco, e eu pego essa volatilidade, é muito alto para quem não está disposto a corrê-la. Então, o que vira uma grande oportunidade, né, o que pode ser uma grande oportunidade, para você pode não ser um produto adequado. Tá? Por quê? Quando a gente fala sobre investimento em bolsa de valores, geralmente as pessoas falam assim, quem é mais conservador fala assim, não, eu não quero ter bolsa de valores na minha carteira porque eu acho muito arriscado, oscila muito. Quando eu faço a comparação aqui de um Tesouro IPCA 2045 com a volatilidade do índice Bovespa, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, eu tenho uma volatilidade dos dois praticamente igual. Elas oscilam, tanto o IPCA 2045 quanto o índice da Bolsa, eles oscilam muito. E às vezes, se você tem um título na tua carteira, ou tem uma participação desse título na tua carteira maior do que você suporta, o que era para ser uma grande oportunidade vai virar um grande problema para você. Então, tome muito cuidado antes de você aplicar o teu dinheiro em um título atrelado à inflação. Principalmente se você fizer um título muito longo. Geralmente as pessoas, quando fazem esses títulos muito longos, elas acabam utilizando ele e falam assim, não, isso aqui vai ser para minha aposentadoria. E isso é ótimo, mas é ótimo se você levar esse título para o vencimento. Ou então, você pode ser muito beneficiado por esse título, tá vendo? Olha só, quem aplicou aqui em 2016, em 2020, estava ganhando muito mais do que o CDI. Quem aplicou no CDI estava com rendimento aqui, quem aplicou no IPCA estava com rendimento aqui. Mas só que aí veio a pandemia e esses títulos eles caíram muito forte. Eles chegaram a cair, no pior mês, 22% em um único mês. Então, se você não entender que isso pode acontecer, nesse momento aqui você entra em pânico. E esse pânico vai fazer com que você resgate esse título aqui no pior momento. No pior momento, se você entrou aqui, né, em 2019 e veio a pandemia, você vai resgatar aqui, ou seja, você vai tirar menos dinheiro do que você colocou. Então aqui é muito importante você entender que os títulos, sim, eles apresentam uma boa oportunidade, mas só que se você resgatar ele antes do vencimento, você pode ter um grande problema. Então, se você entendeu que esse título ele tem volatilidade, mas só que ele sim, ele pode ser uma boa oportunidade para você, eu queria explicar para você como que você pode aplicar nesse tipo de título de uma forma segura. A gente fala que para você investir num título do Tesouro Direto, você pode fazer de duas formas. Tá? A primeira forma é através do Tesouro Direto,
que é a plataforma 100% online do governo federal, onde você vai entrar nessa plataforma e você vai escolher o teu título. Aqui eu vou trazer um exemplo para você de como que você pode fazer isso. Então, quando você loga na sua conta do Tesouro Direto, dentro do site do Tesouro Direto é como se você estivesse fazendo uma compra no e-commerce, né? Como se você estivesse fazendo uma compra na Amazon. Você escolhe o título, né? Aqui eu coloquei o exemplo do Tesouro IPCA 2045, você coloca ele no carrinho, e aí você escolhe qual é o valor que você quer aplicar num título IPCA 2045. Então aqui no exemplo eu coloquei R$ 10.000. Quando você coloca R$ 10.000 e um título vale R$ 35,99, né, você vai estar comprando 8,33 títulos, o que vai representar R$ 9.995,75. Você pode comprar ele agora, ou então você pode agendar para debitar na sua conta quando você quiser. E você coloca aqui investir. Aí você vai escolher qual que é a corretora que você quer liquidar esse título. Quando você tem conta em outros bancos ou em outras corretoras, automaticamente, quando você abre a conta no Tesouro Direto, né, quando você habilita para você comprar através do Tesouro Direto, ele já dá aqui dentro do site para você liquidar. Você pode liquidar uma compra do Tesouro Direto por qualquer corretora. Você pode liquidar pela corretora da XP, pela corretora do BTG, pela corretora do Santander, do Itaú, qualquer corretora. Você só vai escolher qual que você quer liquidar e você vai investir. A partir daqui, no dia seguinte vai debitar da sua conta e você está investindo em um título de IPCA 2045. E aí você vai acompanhar a evolução desse título até o vencimento. Caso você queira resgatar antes, você consegue fazer a cotação, né? Mas eu não recomendo que você faça isso, a não ser que você tenha tido um movimento muito positivo, tá? E aí você consegue aplicar dessa forma. Uma outra forma de você aplicar o teu dinheiro através de um título público federal é quando você escolhe um fundo de investimentos que investe em títulos públicos federais. Aqui eu vou trazer um exemplo para você entender que é possível fazer isso e como que você pode fazer. O fundo que eu trouxe aqui de exemplo é um fundo Icatu Vanguarda longo prazo. O que é inflação longa, né? Quando a gente está falando aqui de longo prazo? Títulos de IPCA+, com vencimentos superior a 5 anos. Então, todo título que tem vencimento superior a 5 anos, quando a gente coloca isso dentro de uma carteira de um fundo, ele vai ter uma classificação de inflação longa. Quando a gente está falando com títulos de menos de 5 anos, a nomenclatura dele vai ser inflação curta, tá bom? Mas como a gente está dando o mesmo exemplo aqui do IPCA 2045, né, eu vou trazer um fundo que tem a mesma característica para que vocês entendam. Esse aqui é o exemplo, Tesouro IPCA 2045, a evolução do título, e aqui o fundo, quando a gente está falando do Icatu Vanguarda, ele tem uma volatilidade um pouco menor. Quando você faz através de fundos, a volatilidade, tá vendo o IPCA 2045? A volatilidade desse fundo é de 29. A volatilidade do fundo, ela é menor. Por quê? Porque o fundo de investimentos, quando a gente entra dentro do fundo de investimentos, olha só como é que ele funciona. Um fundo de investimentos, ele tem quase 100% do título aqui em títulos públicos federais, né? Mas só que ele tem um escalonamento de vencimentos. Esse escalonamento de vencimentos é o que faz com que eu diminua a velocidade. Por quê? Além de eu ter aqui na carteira títulos para 2045, eu tenho também vencimentos mais curtos, que tiram um pouco a volatilidade, e eu tenho títulos um pouco mais longos também. Então, a composição da carteira, ela fica um pouco mais diversificada. Então, você se protege um pouco mais tendo títulos mais curtos e você se expõe um pouco mais tendo títulos mais longos. Não quer dizer que você não possa ter um Tesouro IPCA 2045. A única coisa que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se você não sabe qual é o título que você tem que comprar, eu acho que é importante que você terceirize isso para um gestor fazer isso para você. Mas você tem que fazer isso de uma forma que você saiba que a oscilação de um fundo de investimento ela vai ser muito parecida com a oscilação de um título que você comprou. Mas só que se você concentrar todo o teu dinheiro em um título mais longo, a volatilidade vai ser maior do que o título que tem uma média ali de vencimento. Então, na verdade, no vídeo de hoje o que eu queria trazer para vocês era isso, para vocês entenderem que sim, um IPCA mais 6 pode sim ser uma grande oportunidade para a sua carteira de investimentos, mas só que se você concentrar nesse tipo de título e você precisar do dinheiro antes do vencimento, isso pode ser um problema para você, ok? Então, eu acho que o mais importante é você entender que faz sentido ter na carteira produtos atrelados a IPCA, mas mais importante do que isso é você entender o porquê que você vai ter esse tipo de título na sua carteira. Então é isso. O que eu queria trazer para vocês são esses conceitos importantes. Para quê? Para que você invista o teu dinheiro com segurança, que você tenha uma carteira de investimento organizada, que você saiba o porquê que você tem esses tipos de títulos na sua carteira de investimentos, tá bom?
Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de compartilhar, isso é importante para mim, isso vai fazer com que mais pessoas assistam meu conteúdo. Muito obrigado, a gente se vê já nos nossos próximos vídeos.